No bate-papo do dia, nós vamos falar sobre mudanças nas aposentadorias, trazer esclarecimentos, tranquilizar alguns que estão aí a um passo de se aposentar ou encaminhando suas aposentadorias. Nós recebemos a doutora Márcia Pierozan e o Jason Dedrich. Eles são advogados, especialistas em direito previdenciário. Doutora Márcia sempre nos salva aqui com essa temática, com esse conteúdo. Bom dia, prazê-los ter aqui no Panorama. Bom dia, Aline. Bom dia, Fabiano. Bom dia. Ao assistente da mesa de som. Guilherme. O Guilherme e todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar de volta, Fabiano e Aline. Vocês formam uma dupla muito boa, muito bonita nessa apresentação. Eu já disse para a Aline há mais tempo isso. Obrigado, que bacana, Márcia. Ficamos felizes. Jason. Bom dia, Tudo agradeço bem? o convite, primeira vez que eu estou aqui. Espero conseguir ajudar um pouco o pessoal, os ouvintes a se familiarizarem com esse tema também, né? E sabe que é um assunto que sempre desperta, né? A gente falava lá no início do programa, já temos vários questionamentos só. de ouvintes, né? Mas é uma oportunidade de a gente poder falar a respeito disso, porque a mídia como um todo reforçou que 2022 vem com novas regras da aposentadoria, né? E acho que é importante dizer isso, que não é uma lei nova, mas sim são regras que estão sendo adaptadas e mudanças que de ano a ano acabam acontecendo, é isso? Exato, Fabiano. A grande alteração na legislação, ela ocorreu em 2019, com a tal da reforma da Previdência, ficou muito conhecida naquele momento, em novembro, né? E essa legislação, essa emenda à Constituição, que foi uma PEC, uma proposta de emenda de Constituição, que depois levou o número 103, a emenda, ela trouxe alterações significativas nas regras da aposentadoria. Ela tem, essa emenda, regras permanentes que são, e vou explicar porque é importante no contexto para entender o porquê que essas que nós vamos falar em seguida não são novas especificamente. A reforma da Previdência trouxe regras permanentes que elas passaram a vigorar para as pessoas que entraram no sistema a partir dela. Que aí a grande alteração foi idade mínima, mulher 62, homem 65 anos. Ela praticamente extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição para as regras permanentes, né? E aí passou a vigorar, então, a regra da aposentadoria que tem como requisito principal a idade. Mas, como muitas pessoas já estavam no sistema, estou falando para ti, Aline, para o Fabiano, para o Guilherme, vocês já estavam trabalhando antes de 2019. Para que essas regras permanentes não atingissem em cheio vocês, a emenda estabeleceu regras de transição, que eram 5, hoje, 2022, só 4. Essas regras de transição, elas servem para amenizar um pouco o impacto da alteração do que era antes para o que passou a ser a permanente. Então, essas regras de transição é que sofrem a cada ano diferença nos requisitos. E por isso que se diz, então, 2022, que, por exemplo, para a regra da pontuação, que é uma das regras de transição, a pontuação passou a ser de 99 anos, que é a soma da idade e do tempo, 99 pontos para o homem, 89 pontos para a mulher. O ano passado era 98 pontos para o homem, 88 para a mulher. Aumentou, mano. Então, ano que vem, será 100 pontos para o homem, 90 para a mulher. Então, todos os anos, em janeiro, vai ter essa alteração. Isso é importante que o ouvinte saiba, porque se faz muito, Aline, nós já fizemos, e muitos outros colegas que atuam na área, já fizeram programação, estudos, para o caso do Fabiano, para o caso da Aline, em cima do que já foi estabelecido na emenda lá de 2019, e dizendo, segundo as regras de transição, a Faline vai se aposentar no ano tal, porque vai complementar a melhor regra, que é aquela da pontuação, ou da idade, enfim, e aí tem que avaliar cada caso concreto. Então não é uma mudança, né? Quem tá para se aposentar esse ano, para essa pessoa não muda nada. Não mudou. O que muda são aqueles requisitos, mas que já foram estabelecidos lá atrás e que nós estamos nas regras de transição. Dona Márcia e Jason, hoje, nessa questão da pontuação, né? 99 homens, 89 mulheres. Eu tenho 55 anos.
e 35 anos de contribuição, eu vou para 90, né? Certo? Não, no caso, não atingi ainda a idade e a contribuição, a pontuação para me aposentar. Não, porque hoje, 2022, seria 99 pontos para o homem. Certo. Essa é uma das regras só. Ok. Aí, a questão é, e aí fica interessante, Fabiano, não sei se esse é o teu caso. Que Não, tu tá não, colocando. só um citei. exemplo aleatório, tá? Então, cada ano que passa, como a soma é de 1 ano de idade e 1 ano de trabalho, tu soma 2 pontos para cada ano e a exigência aumenta 1. Então, se faltariam, por exemplo, hoje tem que estabelecer quanto tempo vai faltar para ti, somando 2 pontos para cada ano, para tu chegar na pontuação correta para fechar essa regra de pontos. E aí se estabelece, se coloca no programa a tua idade, o teu tempo de contribuição e se faz uma projeção. Eu conversava lá com os pessoal do escritório, chega a ser, eu digo, engraçado e trabalhoso ao mesmo tempo, porque a pessoa hoje chega, não é como antigamente, né, Fabiano? O Fabiano sabe que eu já compareço aqui há muito tempo, e antigamente a gente dizia, dava um exemplo assim, e a pessoa dizia, não, vai fechar o POP tal dia. Não é bem assim. Hoje tudo tem que fazer um planejamento, um estudo, porque em função das regras de transição, daqui a pouco nós vamos falar de uma, que é da pontuação, para saber quando fecha. Mas não necessariamente essa vai ser a mais vantajosa. E ali é que mora o perigo. Às vezes as pessoas se fixam numa determinada regra, que é a mais rápida, mas que pode não ser a mais vantajosa. Né, Jason? No escritório a gente vê muito isso. Sim, é muito comum que, pela própria complexidade, né? Muitas vezes a gente mesmo que trabalha todos os dias com isso, tem que ficar revisando, ficar retomando, né? Então, para quem muitas vezes vê de fora, tem uma dificuldade ainda maior, né? E às vezes acontece, né? Muitas situações assim da gente ver depois da aposentadoria concedida, né? A pessoa às vezes poderia ter esperado mais, às vezes 1 mês, 2 meses, né? E a aposentadoria poderia ficar um valor significativamente maior, né? Então, essa importância de se atentar aos detalhes da regra de transição, né? Porque as coisas estão mais complexas, assim, nesse momento de transição de sistemas, é difícil de dizer uma resposta para o cliente cara, né? A gente tem que fazer um estudo bem mais detalhado. A única certeza que dá para dar para o nosso ouvinte é aquele que, na soma da idade com o tempo de contribuição, hoje bater 99,89, né? Essa é assim, ó, ok, tá, é 100%, né? Fechou essa regra. Essa regra, pelo fechou menos. Essa regra, mas não necessariamente ele tem que encaminhar essa aposentadoria, Fabiano. É isso que o Jason coloca. Ele pode, mas não necessariamente é o ideal. Aí isso que eu quero dizer. Então tá, pegou esse exemplo, vamos supor que fechou os 99 pontos um homem. Vamos fazer cálculo de valor, porque cada tipo de aposentadoria de regra tem um cálculo para ser feito. Então, isso, eu lembrei agora, quando o Jason colocava, sem fazer nome evidente, mas teve uma situação que nós abordamos em dezembro, né, Jason? De um cliente que se aposentou faltando 1 mês e 24 dias para que ele dobrasse o valor da aposentadoria. Nossa. E não tem como alterar agora. Não volta. Não, nós tentamos de todas as maneiras fazer com que algum tipo de revisão pudesse aumentar esse valor da aposentadoria. Não tem como fazer. Por causa de 1 mês e 24 dias. Então, é muito importante que as pessoas se atentem para elaborar cálculos, para analisar todas as regras de transição, para ver qual fica mais vantajosa. E como entra a questão do pedágio? Se fala muito essa questão de pedágio. É interessante se falar sobre isso? Olha, o pedágio, tem uma das regras que ela se chamava a regra do pedágio de 50%. Então, essa regra que praticamente se extinguiu porque já se passaram 2 anos. Vou explicar rapidamente o caso, por exemplo, de mulher. A mulher que tivesse em novembro de 2019, quando veio a PEC, a emenda à Constituição, 28 anos de contribuição, 28, pelo menos 28, faltando 2 para fechar, ela poderia se aposentar pela regra anterior, e essa é uma das regras, pagando um pedágio de 50% do tempo que faltava naquele momento. Então, eu disse, uma mulher em novembro de 2019, 28 anos, faltavam 2. Se ela pagasse o pedágio de 50% do que faltava, 50% de 2 anos, mais 1, ou seja, cumprisse 3 anos a partir de então, ela se aposentaria
como era antigamente, pelas regras do fator previdenciário anteriormente. Então, sim, existiu. Como agora já se passaram mais de 2 anos, dificilmente essas pessoas ainda hoje se encaixarão nessa regra. Então, claro, se a pessoa tinha 28 anos, faltando 2, ela teria que cumprir 3. Então, 2019, 20, 21, 22. Esse ano, ela estará completando o requisito de uma das regras. Então, essa é a regra do pedágio 50%. A outra regra de transição também, que é a chamada do pedágio, a regra do pedágio 100%, que é uma situação parecida. Então, se apura o tempo que a pessoa tinha na data da reforma, em vez da metade, é o mesmo tempo. Então, essa mulher que, por exemplo, tinha 28, se ela cumprisse o pedágio de mais 2 anos, né, ou seja, chegar a 32 anos de contribuição, ela pode se aposentar pela regra do pedágio 100%. E essa regra tem uma vantagem que é significativa, porque a renda vai ser correspondente a 100% da média, né? Não tem desconto, é como se fosse integral, digamos assim, né? Já nesse outro caso, que incide fator previdenciário, como a Márcia acabou de falar. E, por exemplo, aquele outro caso, essa regra de pontos que a gente estava falando, por exemplo, também tem uma forma de cálculo que depende do tempo de contribuição. Então, num homem, por exemplo, que chega aos 35 anos, ele vai ter, na verdade, 90% da média. Não vai chegar a 100%. Então, essa complexidade, assim, às vezes, a pessoa pode se aposentar por pontos agora, mas talvez aguardando um pouco consiga por 100% ou um pouco melhor. Então, esse tipo de detalhe, assim, que é importante ressaltar, né? Porque a regra de fechar o direito pelo tempo e pela idade, ela não é a mesma do cálculo do valor para todas as regras de transição. É isso que nós estamos querendo dizer. Existem regras, porque tu tem, para adquirir um direito à aposentadoria, tu tem a regra a ser cumprida tempo e idade, ou só tempo, agora só idade, enfim, tem várias regras, são 5 que nós estamos falando, e tem várias formas de cálculo. E aí é que tem que unir as duas, Aline, para ver qual delas vai ficar mais vantajosa na situação concreta da pessoa, né? Hoje, doutora Márcia e Jason, o homem que atingir 65 e a mulher 62, pela idade já tem direito à aposentadoria. Sim, hoje Daí sim. não faz o cálculo da soma, ou também é importante que se faça? A forma de cálculo também é diferente daquelas regras de transição. E é importante tu colocar isso, porque só para que isso ficou, inclusive, na reportagem que vocês colocaram, hoje, porque como a mulher era 60 anos na lei anterior e passou a 62, pelas regras de transição da aposentadoria por idade, a mulher em 2022 precisa 61,5 de idade para se aposentar. A partir do ano que vem vai ser 62 fixo para todo mundo, né? Então, esse também é uma alteração. E para o homem não mudou a questão da idade para aposentadoria no cálculo da idade. E a questão do cálculo da contribuição... Isso. Pelas novas regras, então, pelas regras de transição, a renda vai ser sempre equivalente vai partir de 60%, e a cada ano de contribuição que exceder 15, no caso da mulher, ou que exceder 20, no caso do homem, aumenta mais 2%. Para cada ano. Isso. Então, por exemplo, um homem que tenha, na regra por idade, né, que um homem precisa ter 20 anos de contribuição, na nova regra, desculpe, com 20 anos ele vai ter 60%. Se tiver 21 anos, vai ter 62%. E assim sucessivamente, né? Ou seja, quanto mais anos de contribuição, maior vai ficar o valor da remuneração. Está mais equitativa agora o que a pessoa paga. E assim, Fabiano, são N situações. Nós vindo para cá, o Jason ainda abordou. Tem a regra dos descartes. Ainda isso. O que é? A pessoa, por exemplo, fechou 38 anos de contribuição. Mas tem lá no meio muito tempo de salário mínimo. Ela pode descartar do que excedeu os 35, desde que completados os outros requisitos, aqueles 3 que sobraram para tirar do tempo e tirar da média, porque aqueles 3 podem baixar a média. Então, isso é outra situação que se avalia no momento da concessão da aposentadoria. A rural não mudou? A rural, eu tenho aqui, para o homem continua 60 anos e para a mulher aumentou. Não, para a mulher, eles queriam aumentar para 57 e ficou 55. Sendo que 15 anos de contribuição, no caso, trabalho rural, que para o agricultor
se entende como tempo de contribuição, tempo de serviço rural que se manteve nos 15. Talão de produtor. O que alterou significativamente, falando agora, né, na virada, esse sim, foi o teto da Previdência, passou a R$ 7.079,50, e o salário mínimo todos já, então, estão sabendo, R$ 1.212, né? Então, essas são as... Não sei, Fabiano, o que tu tem aí de participação do nosso ouvinte, mas aqui de forma unânime, e talvez os doutores podem contribuir, é uma sensação talvez do nosso ouvinte, com tantas mudanças, com tantas novas informações, o ouvinte tem a sensação que vai ter que trabalhar mais para se aposentar, né? E aí tem várias colocações nesse sentido. É uma sensação das pessoas? Eu acho que sim, acho que no geral, inclusive esse foi um pouco o objetivo da reforma, né? É um fato, não é só uma sensação também. Que as pessoas terão que trabalhar o sistema fazer com que as pessoas retardem a aposentadoria, passem a trabalhar um pouco mais, né? Tanto que, bom, para quem chegar agora no sistema previdenciário, quem começar a trabalhar agora não tem escapatória. Vai homem com 65, mulher com 62 e vai ser até essa idade. Mas uma coisa chama atenção, né, Jason, pela nossa experiência de cálculos, de analisar o caso da Aline, o caso do Fabiano, o caso da Maria, do José, a gente percebe que quem não fechou pela lei antiga e nem pegou essa regra do pedágio que nós explicamos antes, que é a mais rápida, né, com o fator previdenciário, pela nossa experiência de formas de cálculo, a gente percebe que as pessoas vão lá para os 57, 58, 59 anos de idade pelas regras de transição. Não é uma coisa estanque, mas analisando, por exemplo, lembro do caso da minha irmã, que não fechou o tempo, e ela tem hoje 46, 47 de idade, ela fecharia em seguida se fosse pela regra velha. Mas pela nova, ela vai lá por 57, 58 anos de idade, se eu não me engano. Ou seja, uma média de mais 8, 9, até Isso. 10 anos de trabalho para quem estava nesta iminência de conseguir se aposentar pela regra antiga, né? Vê que não vai aos 62, mas vai lá 57, 58. Está muito próximo. Temos algumas questões que, por exemplo, o ouvinte pergunta que sobre pensão por morte mudou alguma coisa? A pensão por morte também já tinha alterado, até inclusive antes dessa emenda constitucional 103. O que mudou agora foi porque lá quando a lei, essa 13.135, se eu não me engano o número, ela alterou. Ela estabeleceu, por exemplo, a partir de 21 anos, né, o cônjuge sobrevivente recebe por tanto tempo a pensão por morte. E aí colocou em faixas etárias, sendo que o cônjuge sobrevivente só receberia a pensão por morte até os 44 anos, de forma proporcional. E a partir dos 44 receberia de forma vitalícia. Num dos dispositivos lá daquela lei, se estabeleceu que a cada 3 anos, a partir do que a tabela do IBGE estabelecesse de majoração da expectativa de sobrevida, e aí depende disso, aumentaria 1 ponto nessa idade para os cônjuges sobreviventes terem direito à aposentadoria por idade. E isso é que alterou. Então, antigamente, a partir dos 21, a pessoa tinha direito a 3 anos. Hoje é a partir dos 22. Antes era até os 44, a partir dos 44 de forma vitalícia, hoje é a partir dos 45. Então, foi isso que também alterou agora em 2022. Algumas perguntas aqui de pessoas que já estavam aposentadas, voltaram para o mercado de trabalho e agora perguntam se podem recorrer para ganhar mais. Bom, infelizmente a regra geral não pode, né? Depois da aposentadoria, depois que a pessoa se aposenta, né, ela passa a ter aquele benefício e vai ficar com ele pro resto da vida. Eventualmente é possível revisar a aposentadoria, né? Mas aí é vendo as questões anteriores, né? Vendo eventualmente um salário que não entrou, um período que não foi computado, esse tipo de coisa acontece. Não a contribuição nova. Né? Isso foi bastante discutido. Chegou ao STF há alguns anos, foi uma decisão chamada desaposentação, né? Que foi rejeitado. Então não é possível. Não. Existem alguns casos, eventualmente, de servidor público que pode ter mais de uma aposentadoria e aí se aposenta num caso, mas são casos que mais residual, assim. A regra geral não vai poder, não. Para quem continua no INSS, iniciativa privada, não Isso tem. é uma questão que as pessoas reclamam muito, porque as pessoas contribuem para o sistema tal qual como era antes, mas não tem efeito
resultado nenhum disso. Nada volta. Nada volta, só vai. Uma senhora que tem 52 anos de idade, 22 de talão de produtor, né? Tem que esperar até os 55, né? Essa é tranquila até os 55, porque para eles nada mudou. Outro ouvinte aqui faz, né? A gente tem vários cálculos e aí fica complicado a gente fazer a soma só para atingir o 89 ou 99, que é pontos, né? Por exemplo, o ouvinte que tem 27 anos de INSS, mais 3 que paga por MEI e tem 59 anos. Se a gente for fazer a soma, pode chegar aos 89, no caso de uma mulher. Mas tem que ver aí se realmente bate, né? Assim. E tem que... falou a idade dela? 59. Essa questão de quem paga MEI é uma questão que tem que cuidar. Tem que cuidar muito, porque o pagamento do MEI, ele dá direito a uma aposentadoria por idade apenas. A menos que a pessoa venha na hora da aposentadoria e complemente o que ela tem que complementar de valor. Porque o MEI recolhe só 5% sobre o salário mínimo para o INSS. Então, é uma aposentadoria que não dá direito a uma outra, por exemplo, de pontuação. É um tipo de aposentadoria diferente. Esses detalhes todos... Sim, tem que ser estudado. E o MEI é uma questão que costuma ter alguns problemas, assim, das pessoas, né, pagam como MEI achando que vão ter todos os benefícios e na hora ali não consegue tudo, né? Consegue uma parte, só não Nós temos vários questionamentos aqui. Um ouvinte fala sobre a questão da insalubridade, né? Daí eu pergunto para vocês a questão das aposentadorias especiais, temos alguma mudança em relação a isso? A reforma da Previdência modificou bastante a regra da aposentadoria especial. Que antes bastava ter 25 anos, né, em condições especiais, que tanto para homem quanto para mulher era o mesmo tempo de contribuição. E aí, em condições especiais, né, trabalhando em insalubridade ou sob a exposição a agentes. O que aconteceu é que a nova regra modificou completamente isso. Tem uma regra de transição que também é por pontos, mas que é um pouco diferente, uma pontuação diferente. E na regra definitiva também, mas eu acho que a modificação mais grande, assim, uma maior modificação na aposentadoria especial é a questão da remuneração. Porque antes a aposentadoria especial dava direito a 100% da média. Hoje não, hoje depois da reforma se passou a fazer essa nova forma de cálculo, também com base nas porcentagens, né? Então acaba que muito pouco caso vai ser vantajoso a aposentadoria especial. Ela já era uma das melhores aposentadorias. Porque a pessoa ganhava 100%, se afastava do trabalho e deu. Hoje já não mais. Hoje tem que completar a pontuação. E outra coisa que é importante falar, né, Jason, é que a questão de converter tempo especial para comum, não para a pessoa que trabalhou 25 anos em atividade especial, trabalhou 10 anos em atividade especial e o resto em atividade comum. Antigamente, convertia os 10 com 40% para o homem, 20% para a mulher, contava esse tempo a mais para fechar o direito para outra. Agora, de 2019 para cá, está vedada essa conversão de tempo especial. Então, para quem continua na atividade especial, daqui para frente, vai ser interessante, se for o caso, a pessoa fechar os 25 anos, porque converter tempo especial não pode mais. Bom, a gente sabe que é um assunto que renderia ficar aqui mais alguns minutos, dias, né, falando, mas me parece que, assim, para o ouvinte, né, uma recomendação da doutora Márcia e Jason, é avaliar bem. Sim. Às vezes é melhor dar uma esperada, né, aquela ânsia de se aposentar, esperar alguns dias, alguns meses, de repente até alguns anos, porque depois é a nossa subsistência, né, o nosso valor que vai para o resto da nossa vida. Então é melhor, às vezes, dar uma esperada agora que a gente tem condições de trabalhar, do que se aposentar e depois poderia ter ganho mais, né, a partir de tantos meses, tantos anos. E fazer o que se chama muito, tá muito em voga hoje, o planejamento previdenciário. Além desse estudo, para ver quando vai fechar o tempo, a pessoa planeja quanto vai pagar, principalmente se ela é profissional liberal. Se é empregado, né, aquele valor, enfim. Mas a pessoa também pode galgar alguma coisa maior para planejar, para especificar o que vai ganhar no futuro. O planejamento previdenciário hoje é inevitável para quem quer se aposentar. Planeja hoje para não se arrepender amanhã. E ainda antes de fechar, Fabiano, nós recebemos muitas reclamações na época, no ápice da pandemia, das dificuldades de encaminhamento por conta da pandemia. Isso está resolvido? Está funcionando ou ainda não? Está devagar.
Nós estamos também lá no escritório, a gente conversa sobre isso semanalmente. Então, teve épocas em que se concedeu a aposentadoria em horas, né, Jason? Assim, ó, encaminhou, 1 hora, 2 depois estava concedida. Já aconteceu. Hoje, principalmente se a pessoa tem que contar tempo rural, tempo especial lá de trás, que ainda podia converter, está levando na faixa de 6, 7, 8 meses para examinar um pedido de aposentadoria. Não tá rápido, não. Ficamos devendo vários questionamentos de ouvintes, né? A doutora Márcia, que seguidamente está aqui na rádio, sabe que a gente tem muitas dúvidas. Em breve voltaremos a falar a respeito desse assunto, tá bem? Tá bem. Por hora, muito obrigado pela presença de vocês. E boa sorte, Obrigado. bom ano a todos. Um ótimo Igual. ano. Nós conversamos com a doutora Márcia Pierozan e o Jason Diedrich, eles que são advogados especialistas em direito previdenciário, comprometidos em voltar aqui para falarmos mais sobre mudanças e informação sobre aposentadorias. Nós vamos para o Independente